E aí, Diego, a gente já vamos entrar aqui no assunto copy, que é um assunto que também está na moda, né? Muita gente falando, mas que mesmo tendo muita gente falando, tem muita gente que não está entendendo nada, não sabe o que é copy. Quando a gente fala sobre copy, a pessoa já fala assim, não, mas o que é copy, né? Uhum. Então já pode ser a primeira coisa que eu vou pedir para você explicar para o pessoal aí, ó, que está na live, o Rodrigo, o Garrido. A loja deve ser, ó. Você aí, Davi, que tem uma loja física, é importante já você estar aqui para entender como vender na internet mesmo com loja física. Então, de cara, Diego, já explica para o pessoal aí o que é mesmo a copy, já que é algo que você está especializado, enfim. Beleza. Copywriting é uma técnica de vendas, certo? Só que é uma técnica de vendas através da escrita, né? Então, o que acontece? Há muitos anos atrás, as pessoas acham que copyright é uma coisa agora, que surgiu com o marketing digital. Não, copyright já existe há 100 anos, há mais de 100 anos, né? Então, há muitos anos atrás, alguns empreendedores e vendedores, eles tiveram a grande ideia de pegar um discurso de vendas, ou seja, o cara chegou, vou estar resumindo aqui, tá? Um cara chegou e falou assim, chamou um vendedor daqueles que ia de porta em porta, batendo de porta em porta, o melhor vendedor, aquele que batia todas as metas, e falou assim, me diga, me venda agora para mim exatamente como você vende dentro da casa para as mulheres. Aí o cara começou a falar, né? Pá, 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 e o cara e a pessoa que estava ouvindo gravando. Quando o cara terminou de todo o seu discurso de venda, aquela pessoa pegou a gravação e transcreveu ela para um texto. E falou assim: agora, ao invés de pegar esse discurso e vender de um para um, que leva muito tempo, nós vamos imprimir ele num papel e vamos enviar para o máximo de casas que a gente conseguir. E aí ele pegou aquele discurso de vendas, adaptou a um texto, né, escrito, dobrou, colocou dentro de uma cartinha e enviou para o máximo de casa que eles conseguiam enviar, né? Ou seja, começou a pegar um volume muito grande de gente ao mesmo tempo com o mesmo discurso, né? E isso começou a gerar muitas vendas. Então, o copywriting, ele começou assim, né? Era um discurso de vendas escritas em cartas enviadas para a casa das pessoas, certo? E, O primeiro envio de mala direta. oi? O primeiro envio de mala direta da Mala história. direta, exatamente, mala direta. E aí isso começou a dar muito certo. Então as pessoas começaram a se especializar nessa técnica de vendas por escrita, né? Hoje em dia existe, não hoje em dia não, já existia também o redator publicitário, né? Então, o Certo. redator publicitário é o cara que escreve para campanhas de publicidade, que normalmente não é uma regra, mas normalmente está ligado a branding, né? Fazer branding, tá? Então, é uma pequena diferença do redator publicitário e o copyright, que o copyright ele escreve com a única finalidade, vender, certo? Vender. Então, tudo que é escrito ou falado em vídeo, que hoje em dia o copyright foi adaptado também, onde você escreve um roteiro e aquela pessoa fala num vídeo, né? Também usando técnicas de copy. Então, tudo que você escreve com o objetivo final de gerar vendas, de produzir um resultado, é copy, certo? É copywriting. Né? E não necessariamente quando você escreve para fazer branding, para chamar atenção para sua marca, isso aí é redação publicitária. Tá? Então, copyright é basicamente isso. A maneira como eu escrevo, certo? É um discurso de vendas transcrito para gerar vendas, óbvio. Beleza, eu já entendi aqui o que é uma copy, né? A copy tem um intuito de venda. E assim, como identificar que eu estou escrevendo aqui? Ah, eu quero escrever uma copy, mas como que eu vou identificar que eu estou escrevendo uma copy? Quais são os elementos da copy? Se tem alguns principais gatilhos, enfim, como que eu vou identificar que eu estou escrevendo uma copy top, uma copy beleza e não estou só soltando um texto aleatório falando compra de mim, por exemplo? Boa pergunta. O que faz uma pessoa, uma empresa, um empreendedor, uma pessoa que quer vender ter sucesso é ele saber como que funciona um processo de vendas. Então, quando você tem um processo de vendas acontecendo, provavelmente você já sabe onde você quer chegar, sabe onde você vai chegar e você vai conseguir vender, certo?
Então você tem um processo bem definido que vai te tirar do ponto A, vai te levar ao ponto B, né? Então hoje a maioria dos empreendedores eles falham porque eles não têm um processo de vendas dentro da empresa deles que consiga trazer cliente todo dia, né? Então a maioria, não vou falar a maioria não, mas eu arrisco dizer que os empreendedores eles estão mais focados em oportunidade de vendas do que em processo de vendas, certo? O que é uma oportunidade de vendas? É quando você só vende para aquelas pessoas que indicam outras, que são indicadas por outras, certo? Só que indicação é uma oportunidade de vendas e não um processo. Por quê? Porque o Elson pode me indicar um cliente hoje, mas ele não vai me indicar todo dia. Então, se eu não tenho uma pessoa, se eu não tenho vendas entrando todo dia na minha empresa, eu não tenho um processo de vendas, certo? Então, o processo de vendas é aquele onde você pega uma pessoa que nunca te viu na vida e converte ela num comprador, certo? Então, uma empresa que quer crescer sustentavelmente, ela precisa ter processos de vendas, onde ela pega uma pessoa que nunca viu a empresa e converte ela num comprador, certo? Então, a oportunidade de vendas é diferente. Uma pessoa que me indica outra e eu vendo para essa, aquilo ali foi uma oportunidade de vendas e não um processo. Então, o copy é a mesma coisa. Eu preciso ter na minha cabeça um processo de copy, ou seja, uma maneira como eu vou escrever, certo? Que vai tirar a pessoa do ponto A e vai levá-la para o ponto B. Ou seja, qual é o ponto A? Aquela pessoa nunca me viu na vida. Qual é o ponto B? Ela vai comprar de mim, certo? Hum. Então, a copy, o primeiro passo para você saber se você está escrevendo uma copy ou não é você saber que você está seguindo um processo, certo? Ficou claro até aqui? Sim. Beleza. Então eu estou seguindo um processo onde eu estou tirando a pessoa do ponto A, ela não me conhece, estou levando ela para o ponto B, ela compra de mim, certo? Então esse processo, ele existe em vários processos, assim como existem vários processos de vendas no mundo físico, existem vários processos de copy, tá? Existem vários processos de copy. Mas normalmente, basicamente, um processo de copy está relacionado a uma forte promessa, certo? A uma forte promessa, a identificação de um problema, a causa que leva a esse problema e a solução desse problema. E normalmente a solução desse problema é o produto ou serviço que você oferece, certo? Top. Então é isso, pessoal. Olha, anota aí, viu? Os passos. O processo, né, da cópia.